Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos aqui. A intenção dessa coletiva, a gente já tinha previamente comunicado a vocês semana passada, independente do que viria no jogo de final de semana. E a nossa intenção é passar um pouco do que a gente tem percebido desses 50 primeiros dias, que completou na segunda-feira, de trabalho dessa temporada. Passar para vocês tudo que o clube tem feito, né, dentro desse projeto, que a gente tem conversado muito com o presidente, com o Luciano, vice-presidente, com o Lucas Pedroso, sobre todos os movimentos que o clube vem fazendo, que tem demandado muita energia do clube, muita dedicação, algumas consultorias que estão nos auxiliando numa reestruturação, uma reorganização de toda a estrutura do clube e que tem já dado alguns resultados bem importantes. Uma delas que foi bastante divulgada, que foi uma reunião geral que a gente teve com todos os funcionários, com a presença, inclusive, dos jogadores, e que a gente entendia que era muito importante falar do que o clube, qual o caminho que o clube está entendendo ter para o Avaí, né, para os próximos anos. E isso a gente sabe que começa de tijolo em tijolo, né? A gente sabe que o futebol toma muito tempo, o futebol é, obviamente, o motivo de existir do clube, mas que a gente entende que para ter um futebol forte, a gente tem algumas ações de bastidor fundamental, e a gente tem sido muito cobrado por isso e caminhado nessa direção. E por isso era importante a gente passar um pouco para vocês do que tem sido esses primeiros 50 dias dessa temporada de 2024. A gente teve uma reestruturação, uma reformulação geral do elenco, onde a gente mudou praticamente 60% do elenco. A gente reduziu o número de atletas, tentou qualificar ao máximo, dentro, obviamente, da responsabilidade financeira que o clube tinha traçado para essa temporada. Então, a gente tentou fazer isso da melhor forma possível. A gente ainda busca algumas possibilidades dentro do mercado, vai continuar atento. Enquanto a janela estiver aberta, com possibilidade real de trazer jogadores, eventualmente uma troca ou outra pode acontecer também. E quando a janela se fechar no dia 7 de março, a intenção também é continuar atento ao mercado para estar frequentemente qualificando e tentando buscar o melhor para o Avaí estar cada vez mais forte dentro de campo, que obviamente é o nosso principal motivo. A gente tem alguns pontos importantes que estão naturalmente caminhando com a gente, que a gente fez um aporte importante para a reforma do nosso campo, não só do campo da ressacada, né, que a gente acabou... Algumas questões interferiram, né, a questão da chuva, que foi um ponto bem importante, e a Greenleaf, que é a empresa responsável, que é bastante respeitada no mercado, ela é responsável hoje pela reforma do campo, está fazendo algumas ações, o campo está respondendo alguns setores do campo melhor do que outros, então isso, obviamente, tem um impacto também técnico, né? Os jogadores estão cientes, a comissão está ciente, mas é óbvio que a gente é cobrado por isso, mas é importante que vocês saibam que a empresa contratada está ali trabalhando dia e noite para que haja melhora o mais rápido possível. Além disso, tem uma construção de um campo sintético, vocês devem estar cientes também, né, que faz parte do projeto, e a reforma do campo 2, que é algo que também a médio prazo acreditamos que em 60 dias, a 60 a 75 dias, isso vai ser entregue, o que para a gente vai dar um salto de qualidade. A gente entende que o momento, em função da competição, ela acaba que traz muito a questão de dentro do campo, né? Mas volto a frisar que a gente tem que falar assim de dentro do campo, e essa ideia de a gente estar aqui, eu e Marquinhos, hoje, para responder perguntas da imprensa, é muito para a gente poder explicar um pouquinho como é que está sendo o racional por trás de tudo que está acontecendo dentro do clube, e a gente poder, de alguma forma, esclarecer aos nossos torcedores e à imprensa em geral qual é a percepção da diretoria, né? A gente tem feito reuniões semanais, né? São várias reuniões que a gente participa, cada uma focado em um assunto diferente, né? O presidente sempre cobrando bastante a gente, não só pelos resultados e melhorias dentro do campo, mas em relação a todo o contexto. O clube trabalha hoje cada vez mais com indicadores para que a gente avance na direção de alcançar os resultados, não só de campo, que obviamente é o que a gente mais busca, mas o resultado enquanto instituição para engrandecer cada vez mais essa marca Avaí, que é tão importante para todos nós. Tá bom? Então, não sei se o Marquinhos quiser falar alguma coisa, a nossa ideia está à disposição de vocês para responder as perguntas, tá bom? Sai de uma aguinha? Não, pode seguir. Bom, boa tarde, Fran. Agora falando sobre o campeonato, né, véspera de clássico, mas falar do principal problema do Avaí na temporada até agora, que é a defesa, como a gente vem falando, e queria saber da questão de um jogador que está ali sem lesão, o Didi, como está a questão dele, se o Avaí tem interesse em manter ele, se tem contrato ainda, se está sem contrato.
como está a situação do zagueiro Didi? Com relação ao Didi, é um jogador que a gente tem todo respeito e trata ele, eu costumo dizer que todo jogador que tem contrato vigente e está frequentando o clube, a gente vai tratar com o maior respeito, o maior carinho, para tentar fazer com que esses jogadores se recuperem o mais rápido possível. Hoje, a gente não consegue considerar o Didi, porque ainda vai ter uma longa recuperação, ele ainda vai demorar pelo menos até final de abril para estar recuperado. Então, a gente não está considerando o Didi hoje como um atleta do elenco ativo. E a gente, obviamente, quando chegar mais próximo dessa data, a gente avalia a situação de permanência ou não do atleta dentro do contexto. Mas hoje a gente tem que considerar os que estão, que a gente tem bastante confiança, apesar de todas as críticas que acontecem, a gente entende, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso aqui na coletiva com vocês, mas a gente entende que vai ter bons frutos a curto e médio prazo. Aí. Boa tarde, Vila. Boa tarde. Você falou bastante da questão de extra-campo, mas dentro do campo, o que dá para fazer de avaliação do Avaí no Campeonato Catarinense? Esse quarto lugar até esse momento está dentro das expectativas? Como é que vocês avaliam o campeonato até aqui? Muito legal. Sabíamos que essa era uma pergunta importante que a gente teria que responder. Na verdade, assim, um ponto bem importante é que a nossa expectativa era, desde o início, classificar e, se possível, classificar entre os 4. A gente gostaria de terminar em primeiro, né, porque eu acho que o Avaí, em Santa Catarina, tem a obrigação de estar brigando ali sempre em cima, e a gente está trabalhando para buscar a melhor classificação possível. Mas é importante, e algo que vem me chamando muita atenção, que para mim é muito importante, e o Marquinhos pode dar também um depoimento sobre esse ponto específico, né, que a nossa avaliação do trabalho e dos jogadores, do desempenho dos jogadores, do trabalho da comissão técnica, nesse primeiro momento, a gente precisa muito de resultado. Mas o meu foco, e eu vou falar na primeira pessoa, mas eu sei que é um trabalho que a gente vem costurando a muitas mãos aqui, é em cima de rendimento, de desempenho. E, sendo muito honesto com vocês, e respeitando todos os nossos adversários que enfrentamos até hoje, né, na competição que a gente disputa, a gente está satisfeito com o desempenho, a gente não está satisfeito com o resultado. A gente entende que sofrer o número de gols que estamos sofrendo está muito acima, não só de uma média natural, mas está muito acima do que a gente tem enquanto equipe que temos, enquanto elenco que temos, e do que o campeonato exige de nós. Né? Uma fala interna que a gente tem discutido é que os adversários estão, acho que até o Barroca citou isso na última coletiva dele após o jogo de segunda-feira, é que os adversários estão chegando e conseguindo fazer gols em nós sem fazer muito esforço. Isso é uma realidade que a gente tem que estancar. E é nosso trabalho estancar, e acabamos de sair de uma reunião de pós-jogo que a gente sempre faz após o jogo, na presença do Marquinhos, a presença de toda a comissão técnica, a parte da fisiologia, para que a gente identifique todos os pontos que estão fazendo a gente não ter o resultado final dos jogos como a gente tem tido de desempenho no nosso entendimento. A gente chega inúmeras vezes na área adversária, a gente finaliza inúmeras vezes, a gente cruza a bola, a gente tem inúmeras possibilidades, oportunidades de gol, que eu gosto de falar, e a gente tem feito os gols, em um número também muito alto. Né? Se a gente avaliar a média, hoje a gente deve ser o terceiro, quarto maior ataque do país, das principais competições. Né? Acho que está mais ou menos ali entre o máximo top 5, acredito eu. Então, o número é relevante, a gente está sendo muito efetivo ofensivamente, mas defensivamente a gente não está. Mas quando a gente analisa o desempenho, a quantidade de vezes que os adversários chegam na nossa área, nos ameaçam de fazer gols, está muito satisfatório. O que não pode é o adversário chegar 2, 3 vezes e fazer um gol, chegar 4, 5 vezes e fazer 2 gols, que é o que tem acontecido. Então, isso está um incômodo muito grande, e é importante que vocês saibam, que o nosso torcedor saiba, que esse incômodo é do presidente, do Barroca, da comissão técnica, é dos jogadores que estão se cobrando muito, né? Estão toda hora falando, professor, a culpa é nossa, professor, a responsabilidade é nossa, a gente tem que estancar isso, a gente não pode continuar assim. Então, isso é um sentimento de todos. Ninguém está nem um pouco satisfeito com isso. E estamos buscando respostas permanentes para a gente entender qual é o ponto que a gente precisa evoluir para a gente estancar de uma vez por todas essa quantidade de gols sofridos. Boa tarde, Vila. Falando um pouco desse desempenho do Avaí em campo, principalmente da defesa, eu queria que você avaliasse o trabalho do Barroca até o momento, porque eu acredito que esse problema da defesa não seja tanto de peças, porque já foi mexido nas peças ali e o problema continua. Eu queria que você avaliasse o Barroca, o trabalho do Barroca até aqui, e falasse também sobre o clássico que vem agora, porque o Marquinhos, como ninguém sabe, que vencer um clássico pode ser uma virada de chave até para o elenco. Então, como é que vocês estão vendo esse confronto lá no Allan Scarpelli e o trabalho do Barroca até aqui?
Vou começar de trás para frente. Em relação ao confronto, a gente sabe de como é especial, né, esse jogo para o clube, para a cidade, e a gente está encarando como um jogo importantíssimo. Para uma virada de chave, talvez também, mas eu confesso a você que não é a virada de chave que motiva a gente para esse jogo. Esse jogo, por si só, já traz uma motivação e a gente tem um dos maiores personagens desse confronto aqui, né, que com certeza vai falar sobre o assunto. Então, é um jogo especial para o clube e a gente vai encarar dessa forma. Mas também é um jogo de futebol, onde entram 11 contra 11 e quanto mais sereno a gente for, mais lúcido a gente for nas decisões dentro e fora de campo para esse jogo, mais a gente acredita que nos aproxima de vencer esse jogo. Com relação à permanência do Barroca, é uma questão que, em momento algum, por mais que de fora para dentro tenha esse movimento, a gente vê a torcida no final do jogo também cobrando e tal, a gente ouve, obviamente, a gente respeita muito, mas quem acompanha o dia a dia do Barroca aqui e da comissão dele tem a confiança plena de que esse momento que a gente está vivendo de bom desempenho, mas não tão bons resultados, vai passar. A gente tem muita convicção de que a dedicação que esse cara tem envolvido no trabalho, quantas horas ele despeja do tempo dele dedicado, que esse cara não para de pensar futebol, o Marquinhos, que acompanha muito, está muito próximo dele, sabe disso. O conhecimento que esse cara tem, as soluções que ele tem buscado e tem trazido para a gente, nas nossas reuniões, onde o presidente, o Luciano e o Pedroso cobram a gente melhoria de resultado, melhoria de desempenho, para a gente poder chegar no limite, no nível que a gente quer, inclusive na classificação da tabela, a gente percebe que a gente está num caminho, né? Muito se fala no futebol brasileiro de interromper processos, né? O Barroca, quando foi contratado, é importante que se fale, ele chegou aqui em 19º do ano passado. A gente esperava um desempenho melhor em alguns momentos depois que ele chegou, a gente esperava até, de repente, uma arrancada, quem sabe, o Avaí faz coisa, né, como a gente ouve aqui. Claro que sim, claro que já existia uma expectativa interna, em mim, inclusive. Mas a gente, quando chegou, eu também cheguei nessas circunstâncias, era um elenco muito diferente e era um momento muito difícil do clube. E a gente terminar a competição em 13º está longe de ser da expectativa que o Avaí teria para uma Série B. Mas, considerando o cenário, aí voltando a falar do Barroca, que foi o personagem que você trouxe na pergunta, a gente tem que também ter um lado ali de falar, cara, esse cara conseguiu uma coisa muito difícil. E eu lembro que eu falei numa entrevista minha, no final da temporada, que dos 7 clubes que estavam brigando para não cair naquele momento, o único que na última rodada estava livre matematicamente era o Avaí. Isso parece pouco, porque é pouco para o Avaí numa Série B, eu concordo. Mas a gente tem que valorizar o que foi feito. Inclusive pelos jogadores que saíram daqui naquele momento de transição de um ano para o outro. A gente tem um lado de gratidão para esses caras, porque esses caras chegaram num momento muito difícil e nos permitiram estar na Série B. Dentro de campo são eles que resolvem, né? Então, em relação ao Barroca, a gente, quando contrata o Barroca, a gente contrata por um projeto. E a gente tem que respeitar muito o projeto. Eu diria para você, se o time não estivesse jogando absolutamente nada, se o time estivesse brigando para não cair, se o time estivesse com rendimento muito abaixo, talvez a gente estivesse pensando um pouco diferente. Mas não é essa a intenção. Se a gente pegar o jogo do Criciúma, por exemplo, que foi o nosso último jogo, é muito fácil olhar só o resultado. Eu ouso dizer que a gente teve erros muito significativos que culminaram num 3-0 no início do segundo tempo, um pouco antes da metade do segundo tempo. Mas se a gente for analisar o rendimento, que para mim, no início de temporada, é o mais importante, eu avalio que o rendimento agora, o desempenho agora, é o que vai me dar segurança para o que eu vou ter de resultado a médio e longo prazo. Interromper um processo agora, na minha cabeça, ela é uma insanidade, porque a gente está vendo uma progressão, uma evolução muito significativa da equipe. Erros estão acontecendo, erros pontuais, alguns erros coletivos, alguns erros individuais, e o nosso trabalho é detectá-lo e tentar estancar o quanto antes. Mas interromper um trabalho que tem uma confiança de todos que estão envolvidos e visivelmente dos atletas, porque os atletas o tempo todo estão assumindo as responsabilidades, um elenco que a gente entende que é um elenco extremamente competitivo, que foi o que a gente buscou desde o início. Alguns jogadores ainda não chegaram no melhor nível que eles poderiam, alguns jogadores estão saindo do departamento médico que vão fortalecer esse elenco. A gente está no início de trabalho. 50 primeiros dias, considerando que 24 sessões de treino que a gente deu antes de iniciar a competição, e mais esse período que a gente teve 9 jogos, em 29 dias, que vai se completar agora na sexta-feira, né, depois, né, no outro jogo, porque agora teve uma mudança de tabela, né, por isso que eu... A gente tem que ser muito inteligente nessa análise. E a análise que a diretoria do Avaí tem feito do trabalho do Barroca é muito positiva. Vocês podem ter certeza
que não é um resultado adverso no jogo de sábado que vai fazer a gente mudar de opinião. Isso é importante vocês já saberem, que talvez viesse essa pergunta, porque não é isso. A gente contratou um projeto, e o projeto não passa só por uma pessoa. A decisão que o Barroca tem é dele, ele assume a responsabilidade, como eu tenho uma decisão final nas contratações, né? Cada um na sua responsabilidade. Mas passa por muitas coisas, é um trabalho feito a muitas mãos e muitas cabeças pensando melhor para o Avaí. E a gente sabe que esse momento de oscilação que a gente está vivendo, que menos de desempenho e mais de resultado, vai passar e a gente vai se fortalecer cada vez mais. E eu ainda falo uma outra coisa. Eu gostaria muito de ter um ano sem crises. Um ano que a gente vencesse todos os jogos, ou a maioria deles, fosse campeão, chegasse na Série B. Às vezes, esses momentos de oscilação fortalecem, porque estão fortalecendo internamente com a gente. Boa tarde, Freeland, Marquinhos. Eu queria saber, na tua concepção, principalmente, Freeland, se hoje internamente não tem uma análise que pode ter talvez sido um erro não contratar mais jogadores para o miolo do zaga do Avaí. Tem sido o principal problema nesse ano e já é um problema que vem até um pouco do ano passado. Na verdade, eu talvez discorde um pouquinho de você, que eu não acho que o problema é só do miolo de zaga, né? Eu acho que alguns zagueiros estão cometendo erros individuais, sim, tá? A gente reconhece isso, mas eu não acho que é um problema, eu acho que é um problema defensivo, eu acho que é um problema, por exemplo, que passa pela comunicação entre os jogadores, que a gente tem conversado muito isso internamente. Eu acho que é um problema que apesar dos erros individuais que eventualmente aconteceram, a gente entende que a coletividade tem sido muito mais relevante do que os erros individuais. Pelo menos essa é a nossa análise, né? A gente respeita opiniões diferentes dessa, mas essa é a nossa análise. A gente nunca fechou o olho para poder, de repente, contratar outros jogadores para a posição, tá? A gente contratou só o Thiago até o momento. Mas a gente entende que a gente vai continuar observando o que esses jogadores têm entregue de desempenho dentro dos treinos e nos jogos, para a gente avaliar se faz sentido ter uma contratação de mais um ou dois jogadores na posição ou não. Não é a prioridade agora. Queria voltar um pouco na questão do gramado. Hoje, a situação do gramado atrapalha principalmente o próprio Avaí. Vocês cogitam, de alguma forma, de repente, tirar os jogos da ressacada para que o gramado possa se recuperar? Pergunto principalmente, já pensando na Série B, caso o Avaí chegue até as fases finais do Catarinense, vai ter um intervalo muito curto entre o final do Catarinense e o início da Série B. O nosso próximo jogo ele tem uma distância grande agora, né? O trabalho que a Greenleaf está fazendo, pelas informações que nos foram passadas pela empresa, terminaria na sexta-feira, agora, e a gente tem mais uma semana para o nosso próximo jogo. E eles nos garantiram que o gramado vai ter uma recuperação muito grande por todos os produtos que eles estão colocando, por todo o trabalho que eles estão tendo, e talvez a gente tenha, e a gente espera isso, os jogadores certamente esperam, porque eu concordo com você, está atrapalhando muito o nosso jogo, né, que é um jogo que a gente tem uma conexão, tem um trabalho de posse para chegar na frente importante, está atrapalhando bastante, sim, a nós. E a gente acredita que no próximo jogo vai ter uma distância de 7, 8 dias para o próximo jogo, a gente acredita que não vai ter tanto impacto, que a Greenleaf nos está garantindo que o campo vai estar bem melhor do que tem tido. Ô, Freeland, no início do campeonato a gente tinha o Criciúma como um grande favorito, e está se comprovando ser, e dois times que estão na parte de baixo da tabela, que muita gente apontava que estão na parte de cima, que é o Brusque e a Chapecoense. Quanto tu está vendo a dificuldade desse campeonato catarinense, até apontando algumas surpresas na competição, e o quanto isso pode bagunçar um pouquinho essa segunda fase da competição, se esses dois times não estiverem lá? Eu acho que o catarinense eu nunca tinha trabalhado em Santa Catarina e sempre olhei para cá como um dos campeonatos mais equilibrados, né? Porque tem equipes de um tamanho muito parecido e que estão sempre com investimentos parecidos. Então, é um campeonato que tem uma questão de nível de competitividade e força, né? Eventualmente, campos ruins, e novamente aconteceu. E isso acaba nivelando mais por baixo a competição. Eu acho que o campeonato é muito nivelado, né? Eu acho que o que a gente pode esperar, é difícil falar de expectativas, porque a gente está aqui, focado aqui, e a minha expectativa é entrar entre os dois primeiros. A gente reconhece o Criciúma hoje como um clube favorito, porque, obviamente, eles têm um investimento maior, eles estão hoje na Série A, por mérito deles, por um trabalho longevo que fizeram também, que é importante a gente validar e valorizar o que eles fizeram, com o Tencati, inclusive, sendo treinador há quase 3 anos dentro do clube. Então, acho que isso é um modelo bem interessante, que alguns clubes, se fala muito na Europa, que a Europa tem, né, e tal. Então, a gente também tem que entender, não é ser teimoso, é a gente analisar com conteúdo, com processos, né, para que a gente tenha assertividade. Eu lembro que em alguns momentos, nos clubes que eu passei, em momentos decisivos de troca de comando ou não troca de comando,
as pessoas falavam, mas tem que trocar. E muitas das vezes eu ouvia isso, inclusive de pessoas dentro do clube, falando tem que trocar. Você vai trocar pelo quê? Para quê? Qual é o teu objetivo? Porque às vezes as pessoas falam que mexer por mexer muda um pouco o ambiente. Mas e o próximo passo? A gente tem que ser muito responsável nisso, porque pode ser que daqui a 1, 2 meses, a gente esteja aqui nessa sala de novo, falando de repente dos 100 dias do clube, né, dessa temporada, a gente fala assim, pô, viu como é que foi assertiva a manutenção? E é muito o que eu acredito que vai acontecer mesmo, porque pelo que a gente vê no dia a dia, pelos indicadores que a gente avalia para alinhar tudo que a gente está discutindo e tomando as decisões. Então, assim, na verdade, a competição é muito, voltando à tua pergunta diretamente, a competição é muito nivelada. Ainda são 7 jogos, então foram disputados 21 jogos, 21 pontos somente. Então, uma vitória e uma derrota ainda fazem você subir muito na tabela ou descer. E acredito que ainda vai ser assim, mas até o final dessa primeira fase. E a gente espera terminar pelo menos entre os 4, que é o que a gente vai certamente acontecer. Essa é a nossa busca, a gente está trabalhando muito para isso, para que a gente tenha uma vantagem de jogar o segundo jogo em casa. E quem sabe a gente ainda consegue subir um pouquinho mais na tabela, que é o nosso pensamento. Tu chegou ao longo da temporada passada, não participou de toda a montagem do elenco, apesar de participar de um certo momento. Ano passado o Avaí também sofria com algumas questões defensivas, teve essa reformulação, só que vocês contrataram um zagueiro, um lateral esquerdo, 2 direitos. Até a lateral esquerda o Barroca tem elogiado, comentou que tem uma questão de melhora aí no lado direito, só que a zaga tem testado diversas opções de dupla e não tem conseguido. Eu queria que tu falasse um pouco dessa avaliação das contratações, principalmente de zagueiro, porque veio apenas o Thiago, a maior parte dos zagueiros que tem jogado são manutenção do ano passado, então eu queria que tu falasse um pouco disso, dessa avaliação de montagem. Então, na verdade, isso foi uma avaliação bem profunda que a gente fez no final da temporada passada, para a gente olhar o mercado, e foi uma discussão que a gente teve bastante, a comissão, eu, Marquinhos, para a gente avaliar jogador por jogador, não só na zaga, mas obviamente que eu vou focar na zaga pela tua pergunta, e a gente avaliou todos os jogadores. E além da avaliação dos jogadores, a gente tinha que entender o mercado, né? O que o mercado oferecia para a gente. E quando a gente avaliou jogador por jogador, todos os gols sofridos na Série B do ano passado, a gente discordou um pouco da opinião mais geral, assim, né? A gente via que tinha jogadores que tinham tido uma pré-temporada ruim e que não conseguiram ter sequência. A gente via jogadores que, num contexto que a gente estava vivendo no ano passado, o contexto favorecia, e o que eu costumo falar é isso, assim, num contexto negativo, você dificilmente, se você estivesse trabalhando numa empresa que tivesse com contexto negativo na sua empresa, a tendência é que você não fosse a sua melhor versão. E o que a gente acreditou muito aqui é que a gente tendo um time mais equilibrado, a gente conseguiria ter melhores versões dos zagueiros, inclusive. E a gente analisando eles individualmente, ações individuais, bolas aéreas, duelos defensivos, preenchimento de área, são alguns dos conteúdos que a gente discute para avaliar os jogadores, né, assertividade com a bola, né, construção. A gente entendia que não faria sentido mudar completamente, né? Vamos trazer todos os zagueiros novos, porque a gente via potencial e ainda vê. Eu lembro que o Barroca foi questionado na coletiva última sobre o meio de campo, por exemplo. Mas o meio de campo, a bola passou direto, e aí sim, tivemos um erro individual de um zagueiro que acabou cometendo o pênalti e o segundo gol. Então, assim, a gente tem que analisar se aquele erro, por exemplo, que culminou no segundo gol, no pênalti no segundo gol do Criciúma, é um erro recorrente. Não é um erro recorrente, então a gente pode corrigir para que isso não volte a acontecer, né? Então, assim, eu acho que o ponto e eu acredito muito nisso, acreditei muito, em todos os lugares que eu passei, eu derramei muita energia nisso. É a gente fazer aquele profissional, aquele jogador, no caso do jogador, mas não só no jogador, encontrar a melhor versão dele. E eu acredito que o potencial que a gente tem aqui é da gente, sim, melhorar o nosso nível defensivo, não só dos zagueiros, para que a gente comece a mudar o assunto, porque eu acredito muito que isso vai acontecer em breve. Boa tarde, Marquinhos. Véspera de clássico, né? Tu como o maior conhecedor desse jogo. Queria falar também sobre essa questão da defesa, né? Tu como ex-jogador também pode talvez explicar melhor essa questão que eu venho tendo essa dúvida. Se talvez a ansiedade não venha atrapalhando na questão defensiva, né? O Avaí vem com esse dilema dos 2 gols sofridos toda a partida, quando sofre um, parece que bate um pouco de ansiedade. Queria ver se tu acha que pode ser essa ansiedade, e se for, o que fazer para não bater também nessa semana pré-clássico, né? Porque é o principal clássico do estado, então sempre termina uma ansiedade a mais. O que não fazer para essa ansiedade não atrapalhar o jogador? Olha, cara, primeiro, né, boa tarde a todo mundo. O clássico, para mim, de repente, pode ser o maior jogo do campeonato, né? Não sei como vai ser a final, porque é um jogo atípico, de 2 times da mesma cidade e que move paixões, né? Eu, como sou daqui, então vivi isso aí desde de pequeno e sei
o que estou falando, né? Pode ser o único clássico do ano, então tem várias situações, e não tem um outro dia. É no sábado, está marcado lá, 4h30, o local, horário, e a gente vai estar pronto. Vai estar pronto, lambendo as feridas que aconteceu no último jogo, e pronto para fazer um grande jogo. Com esses mesmos jogadores que estão aí, que eu acredito muito, nosso plantel é um plantel forte. E sobre gols, né, a primeira coisa, eu escolhi a profissão certa, né, de meia, não escolhi de zagueiro, porque tudo que acontece lá atrás é culpa do zagueiro, e eu, né, o futebol hoje, mais do que nunca, ele é muito coletivo, né. Várias vezes, tem um atacante marcando o cara na bola parada, o cara faz o gol e o pessoal bota a culpa na zaga. Não, a culpa é do atacante, que ele estava marcando individualmente o cara e não assumiu. Vamos falar aqui, por exemplo, alguns gols que a gente toma, tem erros individuais. Por exemplo, o nosso melhor jogador do ano passado, e que a gente está falando aqui como time de Série B, agradecendo a ele muito, como a gente agradeceu até a própria torcida, o Igor Bom. Teve alguns erros deles individuais. É culpa da zaga? Não, é erro individual. E que não é normal acontecer isso. É início de temporada, entrando no ritmo, né? Tem algumas situações também, se a gente for botar na tabela, a nossa campanha é boa, ruim, é isso, aquilo. Eu acho uma campanha boa. Se tivesse VAR, a gente estava com mais 5 pontos na tabela. Isso eu não estou inventando, é só você ver, porque a minha televisão ainda é colorida. Se de alguns aí é preto e branco, a minha é colorida. Tá? Porque, teve o jogo contra o Ercílio, né? Teve um pênalti e 2 gols legítimos. Eu não estou mentindo aqui, se eu estiver mentindo, você tem o direito de me corrigir. Contra o Joinville, estava impedimento o segundo gol. Por menos ou muito, né? A regra não disse, é por pouco ou muito tem que marcar, estava impedimento. Mas mesmo assim a gente tem que se cobrar, porque é vergonhoso, é inadmissível uma equipe do tamanho do Avaí, jogadores do nível que a gente tem, está tomando gol todos os jogos. Né? Isso, a gente tem isso. A gente sabe que a gente tem uma grande culpa nessa situação, mas tem algumas situações, né, que fogem do nosso contexto. Não acho que é má fé, né? Por mais que essa federação venha depois a pedir desculpas, a reconhecer o erro, a pontuação não volta mais, os lances não voltam mais, e acontece. Como a gente erra, e aqui a gente está também para defender os jogadores, o juiz vai errar, né? Veio o VAR para minimizar um pouco esses erros, infelizmente no Catarinense não existe, então a gente tem que também trabalhar com essa hipótese, né? De também existir o erro e não ter o VAR para corrigi-lo. Mas, cara, eu acho que a ansiedade ela é grande, até porque, como já foi falado, a gente trocou, todos os zagueiros jogaram, né? E todos os zagueiros que jogaram, a gente tomou gol, né? 3, 2, enfim, né? Cara, é dar tranquilidade de trabalhar, de repente ajustar um pouquinho, não só a zaga, mas também no contexto geral, na coletividade, um pouco na marcação, né? Um pouco mais de simplificar. A gente, às vezes, erra por excesso de confiança, né? E quando a coisa está ruim, você tem que simplificar ao máximo para não poder dar chance para o adversário, até sabendo de que todos os jogos, né, a gente faz gol. Então, isso aí já é um ponto positivo. A gente minimizando esses erros defensivos, a probabilidade de estar sempre mais próximo da vitória, mesmo com esses erros todos, vários jogos esteve mais próximo da vitória, mesmo nas derrotas, se a gente for ver. Mas é claro que é complicado, né? É claro que todo mundo fala, mas chega na reta final, vai tomar todos esses gols. Não, a gente não quer tomar, a gente não vai tomar, a gente vai melhorar, com certeza a gente vai melhorar. Só que, com certeza, essa ansiedade, toma o primeiro gol, daqui a pouco um erro individual daqui, outro dali, deixa o jogador inseguro, já vem a pressão, que é normal e é salutar, a pressão da torcida de fora para dentro. Só o que eu não concordo é vaiar o cara com 5 minutos, 10 minutos. É o nosso jogador, é o nosso patrimônio, ele veste esse símbolo, ele não está com outro símbolo. Claro que depois, no final do jogo, vaiar, cobrar faz parte e tem que ser feito, porque a gente tem um time com uma grande torcida e a cobrança faz parte da nossa profissão e de um clube grande como o Avaí que a torcida nunca deixou o Avaí na mão, então ele tem o direito de aplaudir e também de vaiar, de cobrar, mas no momento certo. Né? Isso que a gente fica chateado, e não são todos, se a gente for ver o jogo, né, da onde é que vem as vaias, a gente às vezes se espanta, até porque é início de jogo e o cara não quer errar, mas, cara, eu acho que a situação de já entrar em campo com esse peso na consciência, ela atrapalha, mas a gente tem que conviver com isso. Né? A gente tem que conviver com isso e saber que a gente, enquanto não parar de tomar gol, a cobrança vai vir. E sempre vai ser maior na zaga, porque, infelizmente, né, como eu falei, eu posso errar lá na frente, estoura aqui na zaga, a culpa vai ser da zaga. Enfim, não sei se os caras são azarados que escolheram o lugar errado para jogar, ou, enfim, então tinha 11 posições, os caras escolheram de zagueiro, agora eles têm que também abraçar esse desafio, tomar a dores dos outros também. Ô, Marquinhos, o Barroca, na própria volta, nessa segunda passagem, ele citou essa relação com você, né, de ter essa conversa, de influenciar também. A minha questão é como é que é essa relação de vocês no dia a dia, nos treinos, como é que consegue ajudar nessa parte de bastidores e também nessa troca de conhecimentos dos treinos? Olha, a gente conversa bastante, né, cara? E isso não quer dizer, pela nossa amizade, por eu gostar do Barroca, gostar de mim, porque não é o primeiro treinador que eu tenho amizade, que eu gosto dele,
Se fosse assim, o Avaí tinha 10 treinadores, porque a maioria dos treinadores que passam aqui eu tenho amizade, enfim, né? E é questão de trabalho, de ver a progressão, de ver a evolução, né? Muito se fala que o Barroca... Primeiro, a gente tem que ver uma situação que, quando ele pega o time, que o Frila já frisou, ele pega com 11 pontos, né? E todo mundo, e isso aí engloba imprensa, em torcida, enfim, até os secadores, né, achavam que a gente ia cair. O Avaí não sai disso, a gente sabe. Só que, amigos, se a gente não se une, a gente cairia, sim. Se o torcedor não abraça a causa, se não vem todo mundo junto. Quando o Barroca chega aqui, a energia, a áurea da ressacada, ela mudou pela energia positiva que ele tem, pelo acreditar no trabalho dele, por todos os funcionários, isso aqui não é só o Marquinhos, é todos os funcionários, né, e todos os torcedores também. Por mais que o primeiro jogo que ele estreia aqui, uma infelicidade que aconteceu, mais um jogador expulso, coisa que a gente teve muito ano passado e prejudicou bastante, não só o Barroca, mas os outros treinadores, inclusive o Quilos fala, né, que teve a oportunidade de ser treinador. Eu também tive 2 jogos, 2 expulsões, mas uma eu consegui ganhar, a outra eu fui atropelado pela Chapecoense. Até hoje tem gente aí que pega no meu pé, mas tranquilo, faz parte. O treinador não só ganha, também perde. Então, cara, eu vejo que ele pegou um desafio. Não é aquilo que o Avaí merecia, só brigar para não cair, mas era naquela situação que estava se apresentando para o Barroca. E a gente passou com tranquilidade sobre aquilo. Tanto né, que no início, com o Barroca, deu esperança. Né? E aí começaram a me perguntar, falei, cara, teve várias situações que o Avaí saiu do nada para o acesso. Em 2016, a gente saiu a 2 pontos do rebaixamento e subimos. Então, você começa a se amarrar nas coisas positivas. Não deu. Foi difícil sair da situação, até porque era um grupo de jogadores que já tinham passado por time grande, jogadores que brigavam por título. E você, né, tira isso por mim quando jogava, só brigar para não cair é complicado, é difícil, mas mesmo assim a gente teve que manter a chama acesa. Você, eles foram contratados para isso, foram? Mas é fogo, você trabalhar só para um objetivo, só de não cair para a Série C. E os jogadores tinham essa noção que a gente não cairia. Isso era discurso interno, né? A gente não precisava externar, era uma coisa interna que a gente segurava e tinha algumas vezes que você tem que está sempre acendendo a chama, motivando os caras. E meu trabalho com o Barroca é aquele bem tranquilo, cara. A gente debate, tem as minhas ideias, ele tem a dele, né? Tem algumas coisas que a gente concorda, a maioria, outra gente discorda, que faz parte. Eu também não vou falar tudo aquilo que ele quer escutar, ele também não vai falar tudo aquilo que eu quero escutar. Eu acho que o debate de uma comissão técnica, e a nossa comissão técnica é muito bem capacitada para trocar ideias, né? E eu acho que, a gente está ali para ajudar. O bastidor de vestiário com jogadores, de conversar, de treinar com os caras, de poder fazer o trabalho que é me dado a função, né? Por mais que muita gente acha que a gente não tem obrigações aqui, e eu acho que, pelo tempo que eu já estou no Avaí aqui, as pessoas já deveriam saber o que eu estou fazendo, porque toda a vida eu tenho que falar o que eu faço. Ou as pessoas não estão vendo o trabalho do dia a dia, ou então fazem vista grossa, né? Porque não é o teu caso. Tu me fez uma pergunta, mas eu já falo isso externando para um monte de gente que fica falando que eu não faço nada aqui. Queria eu não fazer nada mesmo do jeito que eles pensam. Mas, cara, isso aí não me afeta. Eu estou aqui para ajudar o clube, eu estou aqui para evoluir, eu estou aqui para estancar esse problema nosso da zaga. E tudo que a gente puder ajudar o Barroca, tudo que a gente puder trazer de informações, trazer de trabalho, trazer de melhoras, a gente vai estar trabalhando. Né? E também enaltecer que o nosso ataque está de parabéns. Isso aí nós somos só atacantes. Enquanto o Joinville, o Douglas fez o gol, ele é zagueiro. Teve outro jogo que o Poveda faz um gol e quem dá o passe de cabeça é o Douglas, uma bola parada. Então, o tratamento ele é diferente, mas, cara, vocês estão na cobrança de vocês, você tem que fazer isso mesmo. Cabe a gente não só falar, agir e estancar essa situação que tanto nos incomoda e também para vocês perguntar outras coisas diferentes, porque todo jogo falar que a zaga tomou 2 fica até chato e repetitiva as perguntas, porque toda hora o Barroca tem que dar explicações e a gente não estanca esse problema. Bom, Marquinhos, agora falando do clássico mesmo, você, como ninguém, sabe como que é, sabe o clima que vive a cidade nesse momento. E eu queria saber o que tu está passando para os jogadores agora, se você está incentivando eles a dar vida nesse jogo, porque realmente pode mudar a chave, né? De repente pode até voltar a fazer as pazes com a torcida. Como é que está sendo a tua influência nesse jogo? Olha, primeiro eu vou ter o primeiro contato com os jogadores agora, né? Mas pelas redes sociais, eu já vi bastante vídeo meu, né? É claro que eles têm que olhar o lado bom. Aqueles outros lados ali não preciso nem repetir, só olhar. Cara, é trabalhar em cima disso, né? É um jogo do campeonato, mas é o jogo do campeonato, né? Por mais que, já falei, o Frila quer que eu trate o jogo normal, mas eu não consigo, por mais que tu me peça desculpa. Né? É um jogo que, cara, mexe com a emoção, mexe com familiares, mexe com família, mexe com a torcida, mexe no dia a dia, porque eu quero ir passear, andar na rua, jogar o meu futebol e tirar sarro, não ser gozado, né?
As coisas, o André vai depois me pegar. Né? Os caras ficaram tirando sarro. Não nasci para ser chacota dos outros, e não fui na minha carreira toda, então agora que eu parei de jogar, eu não quero ser. Então, se depender do Marquinhos, amigo, nós vamos lá para dentro, preparado, vamos concentrado, vamos com todas as armas, com o apoio do nosso torcedor, o torcedor vai para lá apoiar, porque quando o jogo é lá, só vai os loucos. E os loucos berram o jogo todo, e sempre foi assim, né? Desde quando eu era torcedor, depois quando virei jogador. É um clássico importante, a equipe deles vem numa crescente, a nossa também, estamos em quarto, né? Se a gente ganhar, a gente passa eles, então a gente está no mesmo campeonato, com as mesmas condições, jogamos na casa do adversário, mas isso aí para nós não faz diferença, a gente já mostrou ao longo da história, né, que isso aí não faz muita diferença, e a gente vai para lá para fazer um grande jogo, os caras vão ser sim, né, envenenados, vão ser sim, vão saber da importância desse jogo, a importância para todos nós, para eles também, né, porque eles também têm vida fora do futebol. E isso aí atrapalha bastante. Quem ganha sai por cima, quem perde fica escondido, não tem que enganar ninguém. Né? Então, cara, pode ter certeza que até sábado lá vai estar tudo bem organizado, bem detalhado e todo mundo pronto para fazer um grande jogo. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão do controle de carga do elenco, porque vocês vieram de uma pré-temporada curta, 19 dias, jogo quarta e domingo direto, viagens, e acabaram estourando, pode-se dizer assim, 2 jogadores, o Giovanni e o Igor, que eram 2 titulares. Tu vê que foi o ideal se fazer essa repetição de time, ou de repente teria que ter mesclado mais esses primeiros jogos? Tudo agora a gente tem, né, estudo de carga, a gente tem todo o trabalho ali passado em pauta, os estudos, quilometragem, enfim, quantos caras jogaram, quantos caras correram, né, agora até brinco, está bem melhor de ser jogador. Se eu tivesse essa estrutura toda, eu, de repente, não tinha tantas lesões como eu tive no joelho, né? Eu vai estar investindo muito. Mas, cara, lesões faz parte do futebol. Isso aí faz parte, eu não posso dar uma ciência exata, né? Principalmente, mais uma vez, às vezes, um campo que a gente tem. O Igor, de repente, ele relatou para mim que ele escorregou numa placa de grama que movimentou. E aí é complicado isso, gente. A gente, né, mais uma vez, não queria estar botando nossos jogadores e nem recebendo adversários nesse campo, a gente não queria. Isso, para quem gosta de futebol, para eu que joguei em alto nível a minha carreira toda, isso aí é um desaforo para o atleta. É horrível isso aí. Mas a gente tem que jogar, é a nossa casa, a gente tem que, né, jogar aí. Sobre as lesões, elas vão fazer parte até o final do ano. A gente não quer que ninguém se machuque. São 2 jogadores de muita importância, só que infelizmente machucaram, cara. E então a gente pensar em quem está pronto para jogar o clássico, não lamentar quem saiu, dar moral para quem vai entrar. E, como eu falei, cara, vou tratar sempre aquele cara que está apto para jogar como o melhor jogador do mundo e trabalhar para cada vez mais ele evoluir. Mas, como eu te falei, as lesões fazem parte do futebol e fazem parte da profissão. Marquinhos, em outras épocas, uma coletiva contigo antes do clássico já teria umas 3 grandes polêmicas aqui. Hoje não teve nenhuma ainda. Está mais calma até na hora de dar entrevista, teve algum puxão de orelha ali, pensa no que tu vai falar, como é que é essa? E se sente uma saudade de dar uma alfinetada também antes do clássico? Não, cara, não. Primeiro é que vocês estão com bastante pauta, então não preciso eu dar mais pauta para vocês, né? E então, cara, mas tipo, a vivência, a idade, enfim, né? Só que eu não jogo mais, né, cara? Então, o que eu falo aqui, eu vou estar transferindo responsabilidade para os jogadores. Então, eu só falo aquilo que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer é motivar esses caras a trabalhar de hoje até antes do jogo, a milhão, no próprio jogo lá, incentivar os caras. É claro que, antigamente era legal, sim, só que eu tinha, né, o jogo para fazer, e isso aí me deixava, eu posso resolver do meu jeito. Hoje o que eu falo aqui, eu vou estar jogando responsabilidade para o meu grupo e dando ferramentas para o adversário. Então, cara, cada um defende o seu lado, eu falo agora do jeito que eu tenho que falar. Não foi puxado da minha orelha, mas se precisar, tem total autonomia meus comandantes, né, porque eu sou comandado aqui dentro, eu tenho a hierarquia no clube, apesar de muita gente achar que não, e isso é normal e faz parte, tá? E isso é salutar. Né? É claro que se eu passar do ponto, eu sou chamado a atenção, mas até agora eu acho que eu não passei do ponto, que os homens não falaram nada para mim, e está tudo certo. Marquinhos, quase sempre quando alguém chega aqui como contratado, os jogadores, eles te citam, teve recentemente nessa temporada alguns que até tinham jogado contigo em outras passagens por aqui, tem essa situação de proximidade contigo, e tu fala muito disso, de poder ajudar eles e falar. Eu queria que tu falasse o que tu acha que tu pode falar, assim, literalmente, transcrever agora, o que tu pode passar para esses jogadores, tanto pela situação atual, quanto pelo clássico que tem em frente. Cara, a maioria agora
dos jogadores, né? Eles têm redes sociais, eles conseguem ver isso aí. Cara, o maior exemplo que eu tenho aqui, e foi o maior time da história que eu vi e que eu participei, que foi em 2009. Para mim foi o maior time da história do Avaí. Pronto, cada um tem as suas ideias, mas que eu participei, que eu era vivo, que eu ia para arquibancada, depois me tornei jogador. A gente, no Catarinense, primeiro no Catarinense, a gente, né, era taxado como o pior time, mesmo vindo de um acesso, e a gente deu a volta por cima, fez a final em casa, com jogador a menos, eu com lesão, grau 2, a gente foi campeão. Ponto. Na Série A, a gente ia bater e cair. A gente, 8 jogos, 9 jogos, era o último colocado a 6, 7 pontos do penúltimo. E a gente deu a volta por cima. Tomávamos gol todo jogo, né, éramos cobrados todo jogo, porque naturalmente... E, cara, e a história do Avaí, não só nesse ano, ela tem isso aí, né? E eu vou te falar, e esse ano, o pior foi os outros anos, onde a gente lutava para não cair no Catarinense. A gente está em quarto colocado, a 5 pontos dos caras ali, 6. Enfim, cara, e outra coisa, uma vitória nos coloca em composição. Sendo que, mais uma vez eu falo, se tivesse VAR, a gente estaria na segunda colocação e brigando ali pela primeira. Mas isso aí não volta atrás, já aconteceu. Cara, os caras conscientizar que tem erro, tem que ajustar, isso é visível, e eles têm que reconhecer isso. Quando a gente já começa a arrumar a casa, é quando o jogador próprio já sabe que tem erro, e eles sabem disso. Eles sabem, eles se preocupam, pós-jogo eles vêm, o que está acontecendo? Primeira coisa, minimizar os erros individuais. Minimizando isso, se a gente for botar na ponta do lápis, já é uma grande coisa. Simplificar ao máximo, do jeito que a bola vem e volta. Zagueiro de Antônio Carlos, Três Riachos, do jeito que vem a bola volta. Então, isso aí é a primeira coisa. Não dá chance, não dá margem para errar, né? E a gente trabalha todo dia, alguns posicionamentos é repetidamente feito, e a gente não está praticando no jogo. Então, temos que ver qual é a dificuldade que eles têm, né, de entender essa situação. É mais conversa, é mais posicionamento, é mais treinos? Acredito que mais treinos não é, porque a gente está treinando todo dia e, especificamente, a gente está dando ênfase a isso. Até porque o ataque, ele, né, como eu falei, ele está super bem. Mas é claro que também nós temos que treinar o ataque para defender, porque a maioria das vezes sobrecarrega as laterais porque faz 2 contra 1, porque de repente o nosso atacante não voltou. Então vamos trabalhar nisso, vamos cada vez mais conscientizar que precisamos evoluir, mas como a gente falou, são, né, 50 dias aí de trabalho, por mais que o treinador continuou, mas vários jogadores chegaram novos, né, várias situações mudaram, né, então ter tranquilidade, concentração, saber aquilo que está evoluindo e aquilo que tem que evoluir e tem que melhorar. Tem muita coisa ainda, por mais que o nosso ataque está fazendo gol todo jogo, a gente tem que melhorar, porque o jogo contra o Criciúma a gente teve muita chance de gol, muita penúltima bola para decidir melhor, a gente não decidiu, muitas situações de poder jogar em parceria, a gente quis resolver sozinho. Então a gente tem isso também para resolver. Não é só defesa, não. Não vai achando que é só defesa, porque o ataque, por mais que está fazendo gol todo jogo, né, ele tem que melhorar. E sobre a situação de vivência, de vestiário, de aproveitar, cara. Aproveitar a carreira deles, aproveitar o momento, aproveitar o clássico. Não sei qual desses jogadores vão ter a oportunidade de jogar mais um clássico na vida. Imagina o Avaí Figueirense, né? Então, é aproveitar, porque esse momento passa rápido, né? Como tu falou, tem jogadores ali que jogaram comigo, né? Que hoje estão vendo, né? Me chamam de professor, né? Me chamam de companheiro. São situações que aproveita, cara. Aproveita o clássico. Eu aproveitei do máximo que pude, até às vezes extrapolei, né? Se vocês lembrarem. Mas é bom pra caramba, é o jogo do campeonato, é o jogo que atrai todo mundo, é o jogo que todo mundo quer ver, é o jogo de estádio lotado. E como eu falei, cara, aproveitar que passa rápido e ganhar, porque clássico não se joga, como já sabe, se ganha.